Paz do Senhor para todos, Deus abençoe. Escute, no livro de Jonas, no capítulo 1, versículos 1 a 15, o texto diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Então, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, uma direção oposta. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas decidiu fugir. Mas, diz a Bíblia, o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se, estava quase aí a pique, a naufragar. Então, diz a Bíblia que os marinheiros temeram muito e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as suas fazendas, que estavam no navio, para ver se de alguma forma poderiam aliviar o peso do barco. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia, diz a Bíblia, num profundo sono. Então o mestre do navio, chegando-se a ele, disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Como é que uma pessoa dorme em meio a uma tempestade? E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte. E imagina quem foi que foi sorteado. A Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal e que ocupação é a tua. Diga de onde você é, qual a sua terra e de que povo és tu. Jonas não teve mais como esconder. E ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar, que naquele momento estava agitado, e a terra seca. Então os homens, diz a Bíblia, se encheram de grande temor. Eles disseram: Por que nos fizeste tudo isso? Pois tu sabias, porque sabiam os homens que ele fugia da face de Deus, da face do Senhor, porque ele havia agora declarado. E disseram: Que te faremos então, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava, diz a Bíblia, cada vez mais o mar ficava agressivo. E ele disse: Levanta-me e me lança ao mar, e o mar se aquietará. Aí ele reconhece: Porque eu sei que por minha causa me sobrevive esta grande tempestade. Só que o esforço dos homens para não fazer mal a Jonas. A Bíblia diz que, entretanto, os homens clamavam, remavam e se esforçavam cada vez mais, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles e o navio. Então eles clamam ao Senhor e disseram: Senhor, na sua oração, nós te rogamos, que nós não pereçamos, por causa da vida deste homem, e não nos ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu fizeste como te aprova. Então eles levantam Jonas e o lançam ao mar. Imagina o que aconteceu. O mar se acalmou da sua fúria. Todos nós conhecemos a história do profeta Jonas. Quem não conhece? Pelos inúmeros pregadores que já pregaram nesse texto sobre a desobediência do profeta a uma ordem direta de Deus para ir pregar na cidade de Nínive. Mas eu queria, estou com um tempo de sobra, eu queria meditar com você em algumas coisas desse texto que nós acabamos aqui de ler. Sabemos que Jonas, ele recebeu uma ordem direta de Deus. Deus estava tendo problemas, podemos assim dizer, Deus tem problema. A cidade de Nínive havia se tornado tão corrupta, tão má, tão pecadora, que Deus decide então destruir aquela cidade.
Mas antes que Deus lance sobre aquela cidade os seus juízos, a sua ira, Deus vai até ao profeta Jonas e lhe ordena, coloca sobre ele a responsabilidade de ir até aquela cidade e clamar contra ela, de levar contra aquela cidade uma mensagem de juízo. Jonas chegaria naquela cidade e diria apenas que a cidade seria subvertida, que seria destruída em 40 dias. Essa era a mensagem que o profeta deveria levar até aquela cidade. Mas a Bíblia nos mostra, no texto que lemos, que quando Jonas ele recebe essa ordem de Deus, a Bíblia diz que o profeta se levanta. E talvez aqueles que nunca leram as Escrituras e nunca ouviram falar da história de Jonas, talvez pense que esse levantar de Jonas seja para atender de imediato a voz de Deus. Seria lógico. Mas a Bíblia diz que Jonas se levanta, mas é para fugir da presença de Deus. A Bíblia diz que Jonas desce até Jope e compra uma passagem para uma direção oposta a que Deus lhe dissera para ir. Jonas comprou uma passagem para Tarsis. E a Bíblia diz que não só isso, Jonas, além de comprar a passagem, quando ele entra no navio, Jonas, ele desce até os porões, aos lugares mais escuros do navio. E a Bíblia diz que ali, Jonas, ele adormece, ele cai em profundo sono. Veja, Jonas se levanta para fugir da presença de Deus, desce até a cidade de Jope, compra uma passagem para uma direção totalmente oposta a que Deus lhe dissera, para Tarsis. E em seguida, Jonas desce às partes mais escuras do navio. Eu não sei se em algum momento de esquecimento, de tolice, a desobediência nos leva a pensarmos no absurdo. Não sei se Jonas imaginou ou pensou, ou por alguns minutos ou segundos acreditou que os porões daquele navio o livraria ou impediria que os olhos de Deus lhe alcançassem. A Bíblia diz que Jonas, ele cai ali em um profundo sono. E a Bíblia diz que no meio do percurso, Deus, não o diabo, nem toda situação ruim, escute, nem toda dificuldade, nem todos os grandes vendavais e vales e desertos que nós iremos enfrentar será provocado pelo diabo. Ou terá o diabo como autor. Às vezes será o próprio Deus que se levantará, que criará situações sobre as nossas vidas, nas nossas vidas, para nos acrescentar alguma coisa, ou para nos levar a um despertamento, ou para nos colocar de volta dentro da sua vontade. No caso de Jonas, a Bíblia diz que o vento veio de Deus. Deus mandou um vento. O texto diz que Deus mandou um vento. Não foi o diabo. O vento não veio por acaso. Não foi uma coincidência. Aquele vento veio de Deus. E a Bíblia diz que veio contra aquela embarcação, a ponto de levarem o mar a se agitar, a ponto de levar o mar a ficar tão agressivo que logo os marinheiros perceberam que aquela tempestade não era comum. Com certeza eles já enfrentaram tempestades, tempos ruins, porque eles eram marinheiros, eles eram acostumados a andar, a velejar pelo mar. Mas eles perceberam, o texto nos leva a acreditar que eles perceberam que aquela tempestade não era comum.
que havia algo de sobrenatural naquela tempestade, porque a Bíblia diz que eles clamavam aos seus deuses. A Bíblia diz que eles lançaram até mesmo sorte, porque eles sabiam que alguma coisa havia acontecido para que eles estivessem enfrentando aquela situação, para aqueles ventos estarem vindo daquela forma sobre a sua embarcação, para aquele mar estar vindo daquela forma sobre a sua embarcação. A Bíblia diz que após eles tentarem de todas as formas, lançando até mesmo as suas fazendas, os seus mantimentos no mar para tentar de alguma forma aliviar o peso do barco, mas enquanto eles faziam isso, as ondas se tornavam cada vez mais agressivas e a Bíblia diz que o barco estava quase a se quebrar. Quase a se quebrar. E a situação se tornava cada vez mais incontrolável. Quando de repente eles percebem de que nem todos que entraram no barco estavam lutando, estavam se esforçando para evitar um naufrágio. Então alguém desce ao porão do navio e percebe que há um homem dormindo. Ele pergunta: o que faz aqui dormente? E ele conta o que está acontecendo, a situação, e eles então decidem interrogar, mas antes eles lançam sorte, após tentarem de todas as formas aliviar o peso do barco, de tentar de todas as formas se sobressair sobre aquela situação difícil, sobre aquela tempestade. Então eles lançam sorte, é uma coisa que eles faziam na época para saber a vontade dos deuses. E a Bíblia diz que quando eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas. Então eles chegam para Jonas e o interrogam e perguntam o seu nome, quem é você, de onde você é, qual a sua terra, a sua nacionalidade, de que povo tu é, qual a tua ocupação, qual o teu propósito aqui. E Jonas então, devido à situação já se encontrar em um estado irreversível para eles humanos, então Jonas confessa, diz que é hebreu, que serve ao Deus do céu, do mar e da terra. Ou seja, quando ele diz o mar, ele está dizendo que o controle dos mares está nas mãos de Deus. E ele diz que é por minha causa que vos sobreveio este mal. E os marinheiros se chocam e perguntam: e agora o que nós vamos fazer? E Jonas diz: me lança no mar, que a tempestade vai passar. Mas os marinheiros eles tentam por mais uma vez tentar reverter aquela situação de outra forma, mas quando eles percebem que eles estavam lutando com uma coisa maior, que eles estavam enfrentando uma coisa maior, de que aquelas grandes ondas, que aqueles fortes ventos estavam sendo provocados por acaso, mas havia uma força sobrenatural sobre elas, que aquele momento turbulento estava vindo de uma divindade que tinha um poder sobre todas as coisas, que não tinha um poder apenas da terra, que não tinha um poder apenas dos céus, mas também que controlava os grandes mares. Eles então oram a Deus e pedem perdão pelo que estão prestes a fazer. Então eles pegam Jonas e lançam no mar. E a Bíblia diz que assim que Jonas é lançado, a tempestade cessa, o mar se acalma. Então a Bíblia diz que aqueles marinheiros louvam a Deus, fazem votos, porque no exato momento que Jonas é lançado fora, eles reconhecem de que o Deus que Jonas falava realmente era o que estava no controle de toda aquela situação. Podemos aprender muitas coisas com essa atitude de Jonas, com essa atitude tola do profeta de achar que poderia de alguma forma se esconder de Deus, se ausentar de Deus, primeiramente fugindo para Tarsis, para uma região oposta a Nínive, depois se escondendo na escuridão do porão. Quantas vezes também os cristãos, quantas vezes nós
estamos vivendo situações porque decidimos também não honrar as responsabilidades que Deus colocou sobre as nossas vidas. Quantas vezes também nós estamos vivendo situações difíceis, terríveis, ou muitas vezes quando nada mais dá certo na nossa vida e nós culpamos o vizinho, nós culpamos o fulano, culpamos o beltano. Quantas vezes nós levantamos campanhas nas nossas casas para alcançarmos a vitória e tal. Quantas vezes, apesar de Satanás ser o autor do mal, apesar de ele 24 horas por dia estar maquinando planos diabólicos, malignos para destruir a igreja, mas nem tudo, muitas vezes as coisas virá dele. Podemos estar vivendo situações que estão sendo provocadas pelo próprio Deus. Como essa tempestade, a Bíblia diz que o vento veio de Deus. Quem sabe você está sentindo este vento de Deus agora sobre a sua vida. Quem sabe você agora está sentindo as ondas vindo contra a sua vida, contra a sua embarcação, e você se pergunta o porquê. Qual a razão? Talvez você esteja fugindo da presença de Deus. Talvez você esteja fugindo da chamada de Deus, das responsabilidades que Deus colocou sobre a sua vida. Deus escolheu você no ventre ainda da sua mãe. Deus lhe fez promessas. Deus lhe deu condições espirituais, sabedoria, para que você seja um embaixador dele aqui na terra, para que você o represente, para que você pregue a sua palavra. Mas você decidiu fugir para as taças da vida, você decidiu se isolar nos porões escuros da vida, e Deus está vindo até você, aleluia. Eu não sei se por meio de uma tempestade, de fortes ondas, mas Deus virá sobre a sua vida, porque Deus tem obras a fazer, Deus tem alvos a alcançar, e será através da sua vida que Deus alcançará. Que Deus alcançará esses propósitos. Podemos aprender muitas coisas com esse profeta, com Jonas. Percebemos que não importa o que venhamos fazer, não dá para fugir dos olhos de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que fez todas as coisas. Então Jonas percebeu que a razão de toda aquela turbulência, de todo aquele momento ruim pelo qual os marinheiros estavam passando, era a responsabilidade sua. Quantas coisas não foram alcançadas? Quanto o reino de Deus deixou de avançar porque nos tornamos omissos, porque nos tornamos egoístas a ponto de nos importarmos somente conosco mesmo, com as nossas conquistas, enquanto isso o reino de Deus que deve ser priorizado. Como diz Mateus capítulo 6, verso 33, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, não sei como você está, para que lugares você tem fugido, em que lugares você tem se escondido. Deus está à tua procura, e Ele virá sobre a tua vida. Deus virá sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus te ama tanto, que Deus não vai desistir de você, apesar da sua insistência em permanecer em uma direção contrária, apesar da sua persistência em permanecer no erro, na desobediência. Deus não
desistiu de você, como ele não desistiu de Jonas. O propósito final daquela tempestade, o propósito final de Jonas ter ido parar na água e ter sido engolido pelo peixe, era para que mais na frente Jonas tivesse um encontro com Deus como ele jamais havia encontrado. Então Deus fará isso na sua vida, Deus fará isso na minha vida, Deus fará isso na vida da igreja. Glória a Deus. No final, sempre é para nos fazer bem e para a glória do seu nome. Deus te abençoe.